medo de tentar. Sentimentos de incapacidade e de inferioridade. Baixa autoestima, vitimismo, perfeccionismo, dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Eu estou falando aqui de alguém com sintomas de complexo de inferioridade. A pessoa se sente tão inferior, tão pequeno diante de outras pessoas ou até mesmo de situações, que a resposta acaba sendo uma dessas coisas que eu citei agora. Mas o que leva a pessoa a ser assim? Talvez a busca pela perfeição, a falta de amor próprio pode ser uma das principais causas que leva a pessoa a se sentir inferior, incapaz. E talvez incapaz porque não conseguiu atingir aquela perfeição que ela queria. E aí ela se torna, incapaz de se amar e cria o hábito de se anular ou diminuir. A maioria das pessoas já ouviu aquela história de Davi e Golias. Você já ouviu? Golias era um filisteu e foi um guerreiro gigante que se levantou contra o exército de Israel. Por isso, os soldados, eles tinham medo de Golias e temiam lutar contra ele. A gente vê a história lá em 1 Samuel, capítulo 17. Mas Davi, que era um jovenzinho, pastor de ovelhas, ele foi à frente e perguntou o que se fará ao homem que matar Golias. Essa foi uma atitude bastante ousada da parte de Davi, né? Na verdade, o seu irmão mais velho, Eliabe, começou a zombar dele e falava coisas do tipo: o que você tá fazendo aqui? Você nem é um soldado. Você não tem umas ovelhas lá pra cuidar. E ria de Davi. Mas Davi estava acostumado com aquele tipo de atitude dos seus irmãos. Ele já sabia quem ele era no seu relacionamento com Deus. Então, como que ele reagiu? Nesse capítulo 17 tem um versículo, que é o versículo 30, fala assim: e Davi desviou-se dele para outro. Em outras palavras, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. E é exatamente isso que nós precisamos aprender a fazer. Quando a gente acredita que tem uma missão dada por Deus, seja um sonho, uma meta, um plano, a gente precisa parar de pensar naquilo que todo mundo, ou grande parte das pessoas, vem nos dizer. Eles falam pra gente não fazer, ou que não vai dar certo.
focar naquilo que Deus diz que nós podemos fazer. Você já esteve em uma sala cheia de pessoas que pareciam ser mais inteligentes ou mais talentosas que você? Aí você começou a se sentir insignificante e pequeno. Eu lembro da vez que eu fui apresentar o meu TCC na faculdade, último ano de faculdade. Eu lembro que eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu, olhando para aquele tanto de gente ali, de muitas pessoas que eu não conhecia, mas naquele tempo a gente podia convidar pessoas, e todas as pessoas que eram convidadas, não só por mim, mas pelos outros alunos também que iam apresentar o TCC, eles ficavam ali e assistiam. Quem queria ficava e eles assistiam. E toda aquela banca de pessoas, de professores, são pessoas que eu olhava e sabia que eram pessoas muito inteligentes. Enfim, eu fiquei com medo. Eu comecei a apresentar o meu trabalho, o meu TCC. E assim que eu terminei, a banca conversou entre si. Eles conversavam, né, uns com os outros ali, porque eles decidiam algumas perguntas que eles tinham que fazer. Naquela hora, eu deveria esperar as perguntas e deveria ficar ali na frente, esperando para que eu pudesse respondê-las. Mas eu me senti tão acuada por ser uma situação nova e, enfim, eu saí da sala. Eu saí da sala, fui lá pra fora respirar. Eu não sabia ao certo se tinha acabado ou se eles iam fazer as perguntas naquela hora. Eles não tinham me avisado, eu fiquei sem saber. Mas eu fiquei com medo. E aí a minha orientadora, ela foi atrás de mim, perguntou: o que você tá fazendo aqui fora? Volta pra lá. Não acabou. Você pode perder ponto por ter feito isso. Eu tava quase chorando de nervoso, mas eu voltei. E pra minha surpresa, eles me fizeram as perguntas e eu respondi. Me saí muito bem e a minha nota foi 10. O que eu penso hoje? O inimigo queria me impedir de ter sucesso naquela hora. Ele queria me envergonhar. Então, quando você sentir essa sensação de pequenez, sentir que essa sensação tá tomando conta de você, isso é Satanás tentando diminuir você. Mas a Bíblia diz claramente que Satanás é um mentiroso. Ele é um acusador. E quando ele vier com você, até você, com as suas mentiras, não se incomode. Não se incomode em abrigar esses pensamentos ou em tentar discutir com ele. A melhor coisa que você pode fazer é dar
dar as costas e cuidar da sua vida, seguir em frente. Você não precisa se sentir intimidado com nada nem ninguém, porque o seu valor não está naquilo que você faz, mas em quem você é em Cristo, em quem Deus diz que você é. Tem uma outra coisa para você pensar. Se você quer realmente fazer algo importante para Deus, é melhor se acostumar com essas pessoas que vêm dizendo que você não pode fazer, porque o inimigo quer que você pense que isso é impossível. Você precisa saber que em seu coração Deus está sempre com você. É impressionante o que Deus pode fazer se você simplesmente continuar colocando um pé na frente do outro e se recusar a desistir. Eu quero te encorajar a se levantar todos os dias e a continuar avançando. Continue estudando a Bíblia, pedindo a Deus para te conduzir, para guiar você em tudo o que você fizer. À medida que você continuar a buscar a Deus e aprender o que Ele diz sobre você na sua palavra, isso vai abrir os seus olhos para a grandeza que Ele colocou dentro de você e ninguém pode tirar. A nossa atitude deve ser positiva em relação à direção de Deus. É para isso que nós precisamos saber qual é essa direção. Nós sempre temos uma escolha sobre como a nossa atitude vai ser ao longo da nossa vida. Quando a gente decide reagir diante das nossas circunstâncias com uma atitude negativa, com autocompaixão, ressentimento, amargura, isso dificulta Deus fazer tudo o que Ele quer fazer na nossa vida. E sabe o que acontece? Nós privamos de alcançar o nosso potencial completo. É verdade, é fato que alguns de nós podemos ter de trabalhar mais rigorosamente que outros, né, para manter uma atitude positiva. Eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo mesma. Eu queria tudo perfeito, tudo bonitinho no lugar. Quando eu percebi que era assim, eu passei a trabalhar isso em mim. E eu comecei delegando algumas tarefas da casa para o marido, outras para os filhos. E eu percebi que depois que eles faziam, eu ia atrás fiscalizando. E muitas vezes eu fazia de novo aquilo que eu tinha pedido e eles tinham feito, mas eu queria fazer de novo para que ficasse do meu jeito. Eu sempre olhava com um olhar negativo para aquilo que eles faziam, porque não era do jeito que eu queria. Eu tive que me esforçar bastante para melhorar meu olhar.
acontecia porque os meus pensamentos eram negativos. Então eu decidi que se eu não quisesse gastar o resto da minha vida sendo negativa e infeliz, eu tinha que pensar de forma positiva, mesmo quando as coisas ao meu redor parecessem negativas. Eu tenho um exemplo, outro exemplo, né? Lembra dos 12 homens que Moisés enviou como espiões para a ilha de Canaã? 10 deles retornaram com um relatório negativo. 10. E 2 com um relatório positivo, que foi Josué e Caleb. Os 10 com um relatório negativo falaram com Moisés e com o restante do povo sobre as cidades grandes e fortificadas, gigantes fortes que viviam por lá. E eles falaram: a gente não pode subir contra aquele povo. Aquele povo é mais forte do que nós. Se você ainda não ouviu ou não leu sobre essa história, tá lá em Números capítulo 13. O que eu quero trazer aqui é o efeito das palavras negativas diante desses homens. Foi impressionante. Eles se basearam nos seus relatórios negativos. E aí a nação inteira de Israel se recusou a ir para aquela ilha. E o que aconteceu? Perderam as promessas de Deus. Canaã era a terra prometida para Israel. No mesmo caminho, uma atitude negativa pode nos privar de perceber as promessas de Deus para nossa vida. Elas nos privam de mover adiante em fé. As duas pessoas, Josué e Caleb, que haviam visto a ilha prometida, Canaã, e não se incluíam na geração que jamais havia visto, eram 2 espiões. Eles tiveram um relatório positivo. Depois que eles viram as mesmas coisas que os outros 10 espiões viram, eles falaram: vamos subir, vamos possuir aquela terra. Certamente a gente vai prevalecer contra ela. Esses 2 homens tiveram uma perspectiva diferente. Esses homens estavam olhando para os gigantes e para eles mesmos. Eles não estavam olhando para Deus. Aqueles 10 homens não estavam olhando para Deus. Eles estavam olhando para eles. Como será que Deus quer que a gente responda às situações difíceis que a gente enfrenta? Ele não quer que a gente ignore ou que a gente negue a existência delas. Ele somente quer que a gente reconheça que Ele é maior que tudo, maior que qualquer circunstância. Então, manter uma atitude positiva é um dos caminhos mais poderosos que a gente pode fazer, porque não são as circunstâncias que nos fazem miseráveis, é a nossa atitude diante delas. Não importa que tipo de gigante nós podemos estar enfrentando, a verdade é que Ele, o qual vive em nós, é maior, mais poderoso do que aquele que está no mundo. E o que isso tem relação com o complexo de inferioridade? Vamos linkar os 2 assuntos. O complexo de inferioridade, como eu disse, uma das
falta de amor próprio. A falta de amor próprio, ela só existe quando a pessoa não sabe quem ela é. A pessoa não tem convicção de quem ela é em Deus. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou colocar o link pra você, sobre identidade. Quem é você diante de Deus? Talvez você enfrente problemas, sim, e você luta contra isso. Você não queria demonstrar inveja, não queria ficar nessa busca incessante por ser reconhecida ou reconhecido. Você fica se comparando com os outros e você não queria ser assim. No fundo você sofre. No fundo você não queria ter a sua autoestima tão baixa. Mas quando a gente descobre essa verdade sobre quem nós somos, e isso de fato entra no nosso coração, na nossa mente, todos esses sentimentos, eles tomam o lugar da pequenez. Não sou eu mais o pequeno da história, não. São esses sentimentos que ficam pequenos. Busque em Deus a sua identidade. Deus não te criou para ser inferior. Deus te criou para ser mais que vencedor. E isso é um direito seu, porque você é filho de Deus. E eu tenho alguns conselhos também para você. Evite ficar se comparando. Deus nos fez únicos, com características totalmente únicas, exclusivas. Não se compare com os outros, seja quem for. Você não é igual a ninguém. Você é exclusivo. Pense nisso. Enfrente seus medos. Medo de avançar, medo de aparecer, medo de não ser aceito. Medo. São tantos medos. Enfrente-os. Se tem medo, vai com medo mesmo, mas em frente. E lá na frente, reconheça seus valores, reconheça suas qualidades. Você tem qualidades, você tem sentimentos bons. Reconheça tudo isso. Aprenda a identificar suas necessidades emocionais. As suas necessidades emocionais, não os seus caprichos emocionais. Se for necessário, procure um profissional para te ajudar a identificar tudo isso. Outra dica bem interessante: aprenda com seus erros. Estamos sujeitos a errar, e nós vamos errar sim, e tá tudo bem. Aprenda com seus erros. Eles podem te ensinar coisas e você não vai cair nisso de novo, se você aprender. E por último, valorize suas conquistas. Valorize. Você é mais que vencedor. Você é um ser criado por Deus para viver uma vida
em abundância aqui nessa terra. Você é alguém que Deus cuida com tanto amor que Ele te chama de menina dos olhos de Deus, protegido do Senhor. E cada vez que você conquistar algo, comemore com você mesmo, glorifique a Deus, porque você conquistou. E acima de tudo, coloque-se diante de Deus, coloque-se diante dele, peça para que Ele te ajude a trabalhar tudo isso, para que você supere, seja aperfeiçoado nele. Ele vai te ajudar. Olha só, eu fiz esse vídeo pensando nessa maquiagem para te mostrar que essa maquiagem, por mais simples que ela seja, para mim é algo que eu tenho vencido, porque não é uma habilidade que eu domino, por exemplo, mas é algo que me faz sentir bem. Então eu não fico me comparando com aquela outra pessoa que sabe fazer algo muito melhor do que eu, fazer essa maquiagem, por exemplo, melhor do que eu. Existem muitas pessoas, e eu digo pessoas que eu conheço, não só essas pessoas da internet, profissionais que entendem do assunto, que são acostumados com a prática. Mas eu me desafio toda vez que eu começo a me maquiar, e nesse tempo eu consigo pensar em tantas coisas, e eu consigo me valorizar por aquilo que eu sou, porque Deus me criou assim, Deus me fez assim. Eu não preciso ser perfeita, não preciso ser perfeita, eu só preciso ser eu mesma. E essa maquiagem me faz sentir bem. Então procure algo que te faça sentir bem. Com certeza existe. Invista nisso. Faça isso mais vezes, para que você se reconheça, se conheça cada dia mais. Amém. Espero ter te ajudado com essas palavras. E se você quiser, coloque nos comentários se você enfrenta esse tipo de problema, e eu vou orar por você, tá bom? É isso por hoje. Um abração. Fica com Deus. Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero falar de um sentimento que é inconsciente, porém muito real em algumas pessoas. Veja se você se identifica com algum desses sintomas.
baixa autoestima, vitimismo, perfeccionismo, dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Eu estou falando aqui de alguém com sintomas de complexo de inferioridade. A pessoa se sente tão inferior, tão pequeno diante de outras pessoas ou até mesmo de situações, que a resposta acaba sendo uma dessas coisas que eu citei agora. Mas o que leva a pessoa a ser assim? Talvez a busca pela perfeição, a falta de amor próprio pode ser uma das principais causas que leva a pessoa a se sentir inferior, incapaz. E talvez incapaz porque não conseguiu atingir aquela perfeição que ela queria. E aí ela se torna, né, incapaz de se amar e cria o hábito de se anular ou diminuir. A maioria das pessoas já ouviu aquela história de Davi e Golias. Você já ouviu? Golias era um filisteu e foi um guerreiro gigante que se levantou contra o exército de Israel. Por isso, os soldados, eles tinham medo de Golias e temiam lutar contra ele. A gente vê a história lá em 1 Samuel, capítulo 17. Mas Davi, que era um jovenzinho, pastor de ovelhas, ele foi à frente e perguntou o que se fará ao homem que matar Golias. Essa foi uma atitude bastante ousada da parte de Davi, né? Na verdade, o seu irmão mais velho, Eliabe, começou a zombar dele e falava coisas do tipo: o que você tá fazendo aqui? Você nem é um soldado. Você não tem umas ovelhas lá pra cuidar. E ia de Davi. Mas Davi estava acostumado com aquele tipo de atitude dos seus irmãos. Ele já sabia quem ele era no seu relacionamento com Deus. Então, como que ele reagiu? Nesse capítulo 17 tem um versículo, que é o versículo 30, fala assim: e Davi desviou-se dele para outro. Em outras palavras, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. E é exatamente isso que nós precisamos aprender a fazer. Quando a gente acredita que tem uma missão dada por Deus, seja um sonho, uma meta, um plano, a gente precisa parar de pensar naquilo que todo mundo, ou grande parte das pessoas, vem nos dizer. Eles falam pra gente não fazer, ou que não vai dar certo. A gente tem que parar de ouvir essas pessoas e simplesmente focar. Foco, sabe? Foca naquilo que Deus diz que você é. Precisamos focar naquilo que Deus diz que nós podemos fazer. Você já esteve em uma sala cheia de pessoas que pareciam ser mais inteligentes ou mais talentosas que você? Aí você começou a
se sentir insignificante e pequeno. Eu lembro da vez que eu fui apresentar o meu TCC na faculdade, último ano de faculdade. Eu lembro que eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu, olhando para aquele tanto de gente ali, de muitas pessoas que eu não conhecia, mas naquele tempo a gente podia convidar pessoas, e todas as pessoas que eram convidadas, não só por mim, mas pelos outros alunos também que iam apresentar o TCC, eles ficavam ali e assistiam. Quem queria ficava e eles assistiam, e toda aquela banca de pessoas, de professores, né? São pessoas que eu olhava e sabia que eram pessoas muito inteligentes. Enfim, eu fiquei com medo. Eu comecei a apresentar o meu trabalho, o meu TCC. E assim que eu terminei, a banca conversou entre si. Eles conversavam, né, uns com os outros ali, porque eles decidiam algumas perguntas que eles tinham que fazer. Naquela hora, eu deveria esperar as perguntas e deveria ficar ali na frente, esperando para que eu pudesse respondê-las. Mas eu me senti tão acuada por ser uma situação nova e, enfim, eu saí da sala. Eu saí da sala, fui lá pra fora respirar. Eu não sabia ao certo se tinha acabado ou se eles iam fazer as perguntas naquela hora. Eles não tinham me avisado, eu fiquei sem saber. Mas eu fiquei com medo. E aí a minha orientadora, ela foi atrás de mim, perguntou: o que você tá fazendo aqui fora? Volta pra lá. Não acabou. Você pode perder ponto por ter feito isso. Eu tava quase chorando de nervoso, mas eu voltei. E pra minha surpresa, eles me fizeram as perguntas e eu respondi. Me saí muito bem e a minha nota foi 10. O que eu penso hoje? O inimigo queria me impedir de ter sucesso naquela hora. Ele queria me envergonhar. Então, quando você sentir essa sensação de pequenez, sentir que essa sensação tá tomando conta de você, isso é Satanás tentando diminuir você. Mas a Bíblia diz claramente que Satanás é um mentiroso. Ele é um acusador. E quando ele vier com você, até você, com as suas mentiras, não se incomode. Não se incomode em abrigar esses pensamentos ou em tentar discutir com ele. A melhor coisa que você pode fazer é dar as costas e cuidar da sua vida. Seguir em frente. Você não precisa se sentir intimidado com nada nem ninguém.
coração. Deus está sempre com você. É impressionante o que Deus pode fazer se você simplesmente continuar colocando um pé na frente do outro e se recusar a desistir. Eu quero te encorajar a se levantar todos os dias e a continuar avançando. Continue estudando a Bíblia, pedindo a Deus para te conduzir, para guiar você em tudo o que você fizer. À medida que você continuar a buscar a Deus e aprender o que Ele diz sobre você na sua palavra, isso vai abrir os seus olhos para a grandeza que Ele colocou dentro de você e ninguém pode tirar. A nossa atitude deve ser positiva em relação à direção de Deus. É para isso que nós precisamos saber qual é essa direção. Nós sempre temos uma escolha sobre como a nossa atitude vai ser ao longo da nossa vida. Quando a gente decide reagir diante das nossas circunstâncias com uma atitude negativa, com autocompaixão, ressentimento, amargura, isso dificulta Deus fazer tudo o que Ele quer fazer na nossa vida. E sabe o que acontece? Nós privamos de alcançar o nosso potencial completo. É verdade, é fato que alguns de nós podemos ter de trabalhar mais rigorosamente que outros, né, para manter uma atitude positiva. Eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo mesma. Eu queria tudo perfeito, tudo bonitinho no lugar. Quando eu percebi que era assim, eu passei a trabalhar isso em mim. E eu comecei delegando algumas tarefas da casa para o marido, outras para os filhos. E eu percebi que depois que eles faziam, eu ia atrás fiscalizando. E muitas vezes eu fazia de novo aquilo que eu tinha pedido e eles tinham feito, mas eu queria fazer de novo para que ficasse do meu jeito. Eu sempre olhava com um olhar negativo para aquilo que eles faziam, porque não era do jeito que eu queria. Eu tive que me esforçar bastante para melhorar meu olhar. O problema era ter uma atitude negativa, não me fazia muito feliz, nem as pessoas ao meu redor. Em Provérbios 23:7 fala assim: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, se eu era uma pessoa negativa, isso acontecia porque os meus pensamentos eram negativos. Então eu decidi que se eu não quisesse gastar o resto da minha vida sendo negativa e infeliz, eu tinha que pensar de forma positiva, mesmo quando as coisas ao meu redor parecessem negativas. Tem um exemplo, outro exemplo, né? Lembra dos 12 homens que Moisés enviou como espiões para a ilha de Canaã? 10 deles retornaram com um relatório negativo. 10. E 2 com um relatório positivo, que foi Josué
se basearam nos seus relatórios negativos. E aí a nação inteira de Israel se recusou a ir para aquela ilha. E o que aconteceu? Perderam as promessas de Deus. Canaã era a terra prometida para Israel. No mesmo caminho, uma atitude negativa pode nos privar de perceber as promessas de Deus para nossa vida. Elas nos privam de mover adiante em fé. As duas pessoas, Josué e Caleb, que haviam visto a ilha prometida, Canaã, e não se incluíam na geração que jamais havia visto, eram dois espiões. E eles tiveram um relatório positivo. Depois que eles viram as mesmas coisas que os outros 10 espiões viram, eles falaram: vamos subir, vamos possuir aquela terra. Certamente a gente vai prevalecer contra ela. Esses dois homens tiveram uma perspectiva diferente. Esses homens estavam olhando para os gigantes e para eles mesmos. Eles não estavam olhando para Deus. Aqueles 10 homens não estavam olhando para Deus. Eles estavam olhando para eles. Como será que Deus quer que a gente responda às situações difíceis que a gente enfrenta? Ele não quer que a gente ignore ou que a gente negue a existência delas. Ele somente quer que a gente reconheça que Ele é maior que tudo, maior que qualquer circunstância. Então, manter uma atitude positiva é um dos caminhos mais poderosos que a gente pode fazer, porque não são as circunstâncias que nos fazem miseráveis, é a nossa atitude diante delas. Não importa que tipo de gigante nós podemos estar enfrentando, a verdade é que Ele, o qual vive em nós, é maior, mais poderoso do que aquele que está no mundo. E o que isso tem relação com o complexo de inferioridade? Vamos linkar os dois assuntos. Complexo de inferioridade, como eu disse, uma das causas é a falta de amor próprio. A falta de amor próprio, ela só existe quando a pessoa não sabe quem ela é. A pessoa não tem convicção de quem ela é em Deus. Tem um vídeo aqui no canal e eu vou colocar o link pra você sobre identidade. Quem é você diante de Deus? Talvez você enfrente problemas, sim, e você luta contra isso. Você não queria demonstrar inveja, não queria ficar nessa busca incessante por ser reconhecida ou reconhecido. Você fica se comparando com os outros e você não queria ser assim. No fundo você sofre. No fundo você não queria ter a sua autoestima tão baixa. Mas quando a gente descobre essa verdade sobre quem nós somos, e isso de fato entra no nosso coração, na nossa mente, todos esses sentimentos, eles tomam o lugar da pequenez. Não sou eu mais o pequeno da história, não. São esses sentimentos que ficam pequenos.
que vencedor. E isso é um direito seu, porque você é filho de Deus. E eu tenho alguns conselhos também para você. Evite ficar se comparando. Deus nos fez únicos, com características totalmente únicas, exclusivas. Não se compare com os outros, seja quem for. Você não é igual a ninguém. Você é exclusivo. Pense nisso. Enfrente seus medos. Medo de avançar, medo de aparecer, medo de não ser aceito. Medo. São tantos medos. Enfrente-os. Se tem medo, vai com medo mesmo, mas em frente. E lá na frente, reconheça seus valores, reconheça suas qualidades. Você tem qualidades, você tem sentimentos bons. Reconheça tudo isso. Aprenda a identificar suas necessidades emocionais. As suas necessidades emocionais, não os seus caprichos emocionais. Se for necessário, procure um profissional para te ajudar a identificar tudo isso. Outra dica bem interessante: aprenda com seus erros. Estamos sujeitos a errar, e nós vamos errar sim, e tá tudo bem. Aprenda com seus erros. Eles podem te ensinar coisas e você não vai cair nisso de novo, se você aprender. E por último, valorize suas conquistas. Valorize. Você é mais que vencedor. Você é um ser criado por Deus para viver uma vida em abundância aqui nessa terra. Você é alguém que Deus cuida com tanto amor que Ele te chama de menina dos olhos de Deus, protegido do Senhor. E cada vez que você conquistar algo, comemore com você mesmo, glorifique a Deus, porque você conquistou. E acima de tudo, coloque-se diante de Deus. Coloque-se diante dele. Peça para que ele te ajude a trabalhar tudo isso, para que você supere, seja aperfeiçoado nele. E ele vai te ajudar. Olha só, eu fiz esse vídeo pensando nessa maquiagem para te mostrar que essa maquiagem, por mais simples que ela seja, para mim é algo que eu tenho vencido, porque não é uma habilidade que eu domino, por exemplo, mas é algo que me faz sentir bem. Então eu não fico me comparando com aquela outra pessoa que sabe fazer algo muito melhor do que eu. Fazer essa maquiagem, por exemplo, melhor do que eu. Existem muitas pessoas, e eu digo pessoas que eu conheço, não só essas pessoas da internet, profissionais que entendem do assunto, que
acostumados com a prática, mas eu me desafio toda vez que eu começo a me maquiar. E nesse tempo eu consigo pensar em tantas coisas e eu consigo me valorizar por aquilo que eu sou, porque Deus me criou assim, Deus me fez assim. Eu não preciso ser perfeita, não preciso ser perfeita, eu só preciso ser eu mesma. E essa maquiagem me faz sentir bem. Então procure algo que te faça sentir bem. Com certeza existe. Invista nisso. Faça isso mais vezes, para que você se reconheça, se conheça cada dia mais. Amém. Espero ter te ajudado com essas palavras. E se você quiser, coloque nos comentários se você enfrenta esse tipo de problema e eu vou orar por você, tá bom? É isso por hoje. Um abração.